Bom dia, pessoal, muito bom dia a todo mundo. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020, também começando mais um episódio aí, o episódio número 27 das lives 007 da Jornada LEG, Jornada da Liderança, Estratégia e Gestão. Já está virando um hábito aí nas manhãs de segunda a sexta-feira. Muito bom esse hábito. Todo mundo acordando cedo, todo mundo já treinando aí o conhecimento. E hoje o tema é exatamente esse, viu? O ciclo da aprendizagem. Vai ser bem legal conversar sobre isso, viu? Bem-vindos a todos aí, a todas, e vamos nessa, hein, galera? Vamos lá, vamos começar. Bom dia, turma. Vamos nessa então. Vou baixar o som aqui. Bom, começar o dia, mais uma vez dando um bom dia para todo mundo. Ontem à noite participei de uma live muito bacana com Alcides Braga, o CEO da Truckvan, se não a maior, uma das maiores empresas que montam módulos móveis do país ou do mundo, talvez, junto também com o Vinícius Poit, deputado federal, empreendedor e deputado federal pelo Partido Novo, mediado aí pelo Pedro Chaves, que é o diretor comercial da Lifetime, e foi uma conversa muito bacana, pessoal. Se você não conseguiu assistir, eu vou mandar ao longo do dia hoje o link para você assistir no YouTube da Lifetime, depois vou subir também no meu canal no YouTube, mas foi muito bacana, conversa muito tranquila, muito amena, e acabei fazendo um convite para o Alcides Braga participar de uma das nossas lives de segunda-feira à noite, que eu tenho reunido aí com vários CEOs, e ele topou. Então, para o futuro, vamos ter o Alcides Braga aí como um convidado das nossas lives de segunda-feira à noite, o The Thinker Model Project, onde a gente fala ali sobre cultura, liderança, estratégia e gestão pelos olhos de uma grande liderança, de uma liderança que está à frente de grandes negócios. E isso traz aí uma mensagem nova para novos empreendedores, novos empresários, novos executivos que estão aí na luta, procurando se consolidar, procurando aprender cada vez mais. E a ideia dessas lives de segunda-feira à noite é exatamente essa, é trazer pessoas com grande experiência que estão atuando e essas pessoas compartilharem essas experiências com os mais jovens, com quem está no mercado, com quem está querendo aprender. E com isso a gente vai ajudando a construir um conhecimento novo, vai ajudando a construir uma mentalidade nova de quem realmente vai, faz, acredita, toma risco, assume responsabilidade, cumpre primeiro os deveres e depois usufrui dos direitos, né? Uma mensagem já antiga que que eu venho já conversando aí com o pessoal e que agora, né, com essa iniciativa apoiada pela Lifetime Escola de Investimentos, está viabilizando isso. Vocês têm uma ideia, tem uma galera aí querendo participar e são presidentes, diretores, presidentes de grandes empresas que estão fazendo grandes trabalhos e que no momento oportuno eu vou divulgar para vocês esses nomes, tá legal? Então hoje ao longo do dia eu divulgo o link, mas se você estiver muito ansioso, muito afim de ver logo, entra lá no YouTube da Lifetime Investimentos. Mas se você puder esperar um pouquinho, eu vou colocar no meu canal no YouTube e também vou colocar aqui nas redes sociais o link para você assistir. Foi bem legal. Bom, galera, olha só. Como eu tinha mencionado, né, no início dessas lives da Jornada LEG, em 18 de maio, olha só, em 18 de maio a gente começou essas lives diárias aí, eu tinha mencionado que as últimas 4 lives seriam 4 masterclasses de 1h30, né? E por que eu falei isso? Porque eu estava com a intenção de inaugurar a escola virtual, o INSEAD Human Business School Online, no início de julho. Mas aí os trâmites atrasaram um pouco, algumas configurações que dependiam de mim, obviamente, e do pessoal de implementação do fornecedor, atrasaram um pouco também, de tal forma que eu vou continuar de hoje até sexta-feira com as lives num formato de meia hora, né, de 7 a 7h30, e a gente vai dar um tempinho aí na primeira semana de julho e a gente volta no dia 6 de julho, já com a segunda temporada das lives 007 na Jornada LEG, e vamos tocar até o final de julho, quando então a gente vai inaugurar o INSEAD Human Business School.
muita coisa sendo feita, muito trabalho sendo feito, muito conteúdo sendo construído e harmonizado para poder oferecer para as pessoas, e com isso a gente viver esse novo normal, viver essa nova onda, essa nova era que a gente vai entrar, de uma maneira mais consistente, de uma maneira apoiada, né, por mim, por todos que aqui participam, e com isso a gente vai fortalecer o nosso grupo no WhatsApp, vai fortalecer o nosso grupo no Telegram, e também vai fortalecer a comunidade que hoje está meio espalhada. Tem uma comunidade no LinkedIn, tem uma comunidade no Facebook. Nós vamos levar e convidar todo mundo para ir lá para a escola, para o INSEAD Human Business School. Lá vai ser o nosso ambiente mais propício aí para o aprendizado, para as conversas, para as discussões, para o aprofundamento, para reuniões gratuitas, para reuniões pagas, enfim. A ideia é que seja uma escola de negócios, humana e de negócios, virtual, onde você tem um espaço para desenvolver o seu life learning, long learning. Tá legal? Bom, galera, então vamos lá. Hoje o tema é o ciclo do aprendizado, né? E tem várias formas de falar sobre esse tema, né? E na medida, né? Lembra que a gente falou das eras evolutivas e falamos que seres humanos passaram aí por várias eras, né? A era extrativista, a era industrial, a era do conhecimento e a era da consciência. Então, na era do conhecimento, ela ficou muito conhecida porque, na medida em que a demanda fica menor do que a oferta, a competição se acirra, e aí a busca não é mais apenas por cumprir as tarefas de um processo produtivo viciado no modelo de demanda maior do que oferta, mas a busca passa a ser por um processo produtivo que gere resultados dentro de um cenário de competição. E aí, obviamente, que o conhecimento passa a fazer toda a diferença, né? E nós precisamos fazer a primeira distinção de hoje, tá? Aí eu vou pedir para você anotar, porque é legal, embora de alguma maneira eu vou organizar esse conhecimento e vou tirar uma foto disso e colocar lá no Instagram. A primeira distinção de hoje é o seguinte: há uma diferença entre conhecimento, aprendizado e sabedoria. Então vamos lá. O que é conhecimento? Conhecimento é ter. Então, por exemplo, muitos de vocês, não todos ainda, mas muitos de vocês, quando compram um livro desse, vocês passam a ter o conhecimento. Ele está aqui dentro. Uma parte do conhecimento está aqui dentro e você tem a posse desse conhecimento, e diante dessa posse você tem um certo acesso a esse conhecimento. Tudo bem? Então você tem um livro, você tem uma passagem por um MBA, você tem um vídeo, você tem acesso a um curso online, você tem o conhecimento, ok? Agora, muitos aqui nas nossas lives, quando eu tenho feito o convite para pegar o conhecimento que você passa a ter depois que a gente compartilha, eu tenho convidado pessoas a fazer uma aplicação desse conhecimento, né? Que aí esse conhecimento se torna um negócio chamado aprendizado. O aprendizado se traduz no verbo fazer. Então, eu tenho o conhecimento, agora eu vou ler esse livro e eu vou aplicar esse conhecimento, eu vou fazer uso dele. Isso é o aprendizado. É uma outra etapa do ciclo de aprendizagem. Agora, de tanto que você faz uso desse conhecimento, de tanto que você faz uso dessa informação, de tanto que você obtenha benefícios com relação a isso, você acaba se tornando esse conhecimento. Então, você passa a ser o conhecimento. Então, você tem o conhecimento, você faz uso dele, vira aprendizado, até que você torna esse aprendizado e é a hora que vira sabedoria. Então, veja, o conhecimento é ter, o aprendizado é fazer, a sabedoria é ser. Ok? Primeira distinção. Então, eu estou nesse momento estudando psicologia. Então eu tenho tido acesso ao conhecimento. Eu já estou começando a usar algumas coisas que eu estou aprendendo nos meus trabalhos. Então eu estou começando a gerar aprendizado.
De tanto que eu uso isso, de tanto que eu use esse aprendizado, daqui a pouco eu me torno um psicólogo. Então tem uma diferença entre fazer uma faculdade de psicologia e se tornar um psicólogo. Tem uma diferença de fazer uma caminhada e se tornar um caminhante. Tem uma diferença entre fazer um curso de pedagogia e se tornar um professor. Então esse é o primeiro conceito que eu quero compartilhar com você. Conhecimento é ter, aprendizado é fazer, sabedoria é ser. Por isso que às vezes você vai para o interior do país aí e você encontra, não só no interior, mas aqui na capital também, você encontra pessoas de grande sabedoria. E onde mora essa grande sabedoria? Mora no ser dessa pessoa. Ela é aquele negócio, ela é aquele conhecimento, ela é aquele aprendizado, porque ela vive aquilo. E aí, obviamente, ela tem a total legitimidade de compartilhar isso com outras pessoas. Então, essa é a primeira distinção que eu queria comentar. Uma segunda distinção é um ciclo mesmo, né? Na verdade, ainda não é o ciclo, deixa eu falar uma outra coisa aqui que eu acho que é mais importante antes de falar do ciclo propriamente dito. Uma segunda distinção são estágios do conhecimento. Então veja, são 4 estágios que eu vou te contar aqui agora quais são esses estágios. Imagina o seguinte, olha, tem coisas que você sabe, né? Se eu perguntasse para você assim, você sabe escrever? Você fala, sei, eu sei escrever. Eu tenho um grau de competência consciente sobre o ato da escrita. Eu sei que eu sei fazer esse negócio, né? Eu sei que eu sei andar de bicicleta, eu sei que eu sei fazer lives, eu sei que eu sei escrever um livro, e não tem nada de errado em você saber do que você é capaz de fazer, porque ali estão tuas competências, tuas capacidades, e você tem consciência dessas capacidades, ok? Isso é um passo importante, porque nesse momento você se apropria daquilo que é seu, daquilo que você já conquistou, daquele conhecimento que você tem, que você faz uso, portanto você aprende, você usa ele, e que dependendo do tempo que você usa, você já se tornou esse conhecimento, né? Então uma coisa é você ter conhecimento de ter uma boa fala, outra coisa é você fazer uso desse conhecimento e aprender a falar, daqui a pouco você se torna um bom comunicador. É um processo evolutivo e que demanda uma paciência, uma perseverança aí, ok? Bom, então, primeiro estágio, eu sei que eu sei. É a competência consciente, tá? Um outro estágio é aquele que eu sei que eu não sei, né? Eu sei, eu estou escrevendo porque eu vou postar isso aqui depois. Eu sei que eu não sei. Então, se você perguntar para mim, pô, Binato, como é que faz para um foguete decolar, né, sair de uma base e entrar em órbita? Eu vou falar, cara, esse conhecimento está até disponível, mas eu não sei sobre isso. Agora, eu sei que eu não sei sobre isso. Há um estágio de consciência nesse saber muito grande, e se em algum momento eu precisar saber disso, eu já tenho a consciência de que eu não sei sobre isso. Então é o que se chama de uma incompetência consciente. Eu sei que eu não sei fazer isso. Quando pessoas começam a trabalhar numa empresa nova, né, uma experiência nova, lembra que a gente falou da curva de aprendizado, quando a gente falou do contínuo da maturidade? Quando nós falamos sobre dependente, codependente, independente e interdependente, essa curva de aprendizado, ela também é feita ao processo de aprendizado nas empresas, ou de aprendizado onde você estiver começando uma jornada de aprendiz. Você sabe que não sabe aquilo lá. Eu, quando entrei para a faculdade de psicologia, eu sabia que eu sabia alguma coisa, mas eu sabia que eu não sabia a maior parte do que eu iria, o que eu vou aprender lá. Então, são 2 estágios de extrema consciência. Eu sei o que eu sei e eu sei aquilo que eu não sei. Muitas vezes, isso é a luz, isso é a parte visível daquilo que nós dominamos sobre nós mesmos. Então veja, uma coisa que eu acho muito curiosa é quando se pergunta para alguém,
você poderia me falar de algumas virtudes ou de algumas áreas de melhoria que você tenha? E a pessoa não consegue falar, né? Ela não consegue falar sobre ela mesma. Então, esse é um sinal de que ela está em outro estágio, que não é nenhum desses dois aqui. Eu sei que eu sei e eu sei que eu não sei. Mas quando a pessoa não sabe sobre ela, ela começa a entrar num lugar onde ela não sabe, ou seja, não sei que eu sei. Não tem coisas que você não sabe que você sabe, e quando você se dá conta, você fala assim, caramba, eu não sabia que eu era capaz de fazer um negócio desse. Eu não sabia que era capaz de apresentar um trabalho dessa ordem. Eu não sabia que eu era capaz de gravar um vídeo. Eu não sabia que eu era capaz de fazer um bolo, ou fazer uma comida que todo mundo adorou. Eu não sabia que eu era capaz de escrever um poema. Então aí você começa a adentrar numa área do inconsciente, que talvez seja, no meu ponto de vista, o lugar a ser explorado, o lugar aonde se deva dedicar mais energia e mais dedicação. Eu não sei que eu sei certas coisas. E você só vai saber que sabe quando aquilo sair do inconsciente e vir para o consciente. Até então você não sabe disso. Se você me disser alguma coisa que você sabe, você tem consciência. Se você me disser alguma coisa que você sabe que você não sabe, você tem consciência. Mas você não pode me dizer aquilo que você não sabe, porque você não tem consciência disso. Você sabe disso no estalo, no insight, no momento de transformação. E é nesses momentos que a gente costuma dar saltos de evolução na nossa própria vida, né? Eu sei que eu não sei, só que você só sabe disso, quer dizer, eu não sei que eu sei, só que você só pode falar isso na hora que você se torna sabedor daquilo que você não sabia. Tomar cuidado com esse jogo de palavras para não fazer confusão. E o último estágio é não sei que eu não sei. Ou seja, é o extremo do inconsciente. Eu não sei que eu não sei, né? Então aquilo que eu sei, aquilo que eu sei que eu não sei, é o nosso lado consciente. Aquilo que eu não sei que eu sei, e que eu não sei que eu não sei, é o nosso lado inconsciente. É aqui, pessoal, nesse conjunto de conhecimentos que a gente não sabe que sabe, e que não sabe, que está a luz, que está a expansão, que está o lugar onde, se nós explorarmos isso, nós vamos expandir a nossa consciência. E aí passar por um processo de realmente transformação, que é diferente de um processo de mudança, né? Lembra disso, né? Mudança é deixar de ser quem eu sou. Me transformar é me tornar quem eu quero ser. Então eu sei, por exemplo, que eu quero ter uma escola virtual. Esse é um desejo meu de longa data, né? Eu quero ter uma escola virtual com 5.000 alunos. Até um tempo atrás, eu sabia o que eu sabia para fazer isso e eu sabia o que eu não sabia para fazer isso. Aí eu comecei a fazer coisas que me deram conta que, caramba, eu não sabia que eu sabia fazer esse tipo de coisa. Ou eu não sabia que era capaz de fazer esse tipo de coisa. E agora eu estou indo num lugar que eu não sei que eu não sei. Tem várias coisas que eu não sei, que eu vou precisar saber para fazer, realizar esse sonho, esse desejo, essa visão de ter uma escola virtual com 5.000 alunos, até um determinado período de tempo. Entende isso, turma? Então, na hora que eu sei o conceito, eu posso convidar as pessoas que eu faço trabalhos de desenvolvimento humano a adentrar nesse lugar chamado inconsciente. Eu posso chegar para ele e falar o seguinte: você sabe, você consegue se dar conta de que tem coisas que você sabe que você sabe? A pessoa fala assim, sim. Me dá um exemplo. Eu sei que eu sei cozinhar, eu sei que eu sei andar de bicicleta, eu sei que eu sei participar de maratonas, eu sei que eu sei montar relatórios. Legal. E você consegue se dar conta que tem coisas que você sabe que você não sabe? Sim, eu tenho coisas que eu sei que eu não sei. Então me dá um exemplo. Eu sei que eu não sei sobre física quântica, eu sei que eu não sei interpretar uma peça de Shakespeare, eu sei que eu não sei tocar violão. Ótimo. Então tudo isso é o conjunto daquilo que você é consciente sobre você mesmo. Agora, você pode me contar, por exemplo,
3 qualidades que você tem. Aí a pessoa fica assim, 3 qualidades? E só para enrolar, me fala 3 defeitos que você tem. Aí melou. Aí a maioria das pessoas trava. Porque está entrando num lugar, e olha, é sobre ela que eu estou fazendo a pergunta, hein? É sobre um conhecimento que ela já tem, mas que ela não aprendeu. Ela não fez uso disso. Ela não se auto-observou. Ela não se auto-percebeu. Ela não se auto-corrigiu, não se auto-transformou. Então o trabalho do desenvolvimento está exatamente na fronteira desse conhecimento. E ontem, aí vale aqui um terceiro conceito sutil. Ontem eu escrevi um post dizendo o seguinte: o medo é o limite, ou a fronteira, né, do conhecimento. Então veja, isso explica, pessoal, por que as pessoas têm medo do trabalho de autoconhecimento. Porque ele vai sair de um lugar onde ele sabe que sabe, um lugar onde ele sabe que não sabe, para um lugar que ele não sabe que sabe, e mais forte, um lugar que ele não sabe que não sabe. O medo é o limite do conhecimento. Então, se o medo está no limite do conhecimento, o que virá depois? Entende? O desafio está exatamente em transpor esse limite. E muitas vezes, a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Então, ela precisa de um aliado, ela precisa de um parceiro, ela precisa de um psicoterapeuta, ela precisa de um desenvolvedor humano, ela precisa de um mentor, ela precisa de um conselheiro, ela precisa de um professor, entende? E aí, Gabriel, eu vou até aproveitar o que você está falando e ir mais fundo nisso. Não se trata de sair da zona de conforto porque ela não tem ideia do que está em jogo, porque ela não tem consciência disso. Quando você fala, ou quando eu falo, ou quando qualquer um de nós fala em sair da zona de conforto, você sabe qual é a tua fronteira entre conforto e desconforto. Você sabe o que você sabe o que você não sabe. Mas quando você fala de ir para onde você não sabe o que você sabe, onde você não sabe o que você não sabe, você não pode nem dizer que aquilo é uma zona de desconforto, porque é algo completamente desconhecido. Entende o que eu quero dizer? Galera, isso é um avanço tremendo, no processo de aprendizagem, porque também o quarto conceito que eu quero colocar para vocês, aí sim é um ciclo que fecha esse processo, né? Primeiro conceito foi o ter, fazer e ser. Conhecimento, aprendizado, sabedoria. O segundo conceito, os 4 estágios. Sei que não sei que não sei que não sei. Terceiro conceito, o medo é o limite do conhecimento. Então o que você teme? Aquilo que você não sabe. Não sabe como é, não sabe lidar, não sabe ultrapassar, não sabe viver com aquela situação. Por exemplo, eu tenho medo de montanha-russa, porque eu não sei lidar com a sensação da queda livre. Eu não sei lidar com isso. Aquilo me gera uma tensão muito grande. Então, esse limite entre saber que eu não sei e não saber que eu sei ou como saber, é onde mora o medo. Entende? Então, sempre que você tiver medo, olha que legal isso, pessoal. Sempre que você tiver medo, por exemplo, medo. Medo, tá aqui o medo, tá vendo? Você está aqui e você quer vir para cá. Você está aqui onde você sabe e você quer vir para cá onde você não sabe. Aí você tem um medo. O medo é o limite desse conhecimento. Por isso que é mais fácil as pessoas deixarem de fazer o que elas já conhecem, é mais fácil separar, é mais fácil ir embora da cidade, é mais fácil pedir demissão, porque essa parte eu já conheço. Agora, ir para outra cidade, viver com outra pessoa ou trabalhar em outro lugar, dá medo, porque é o limite de uma coisa que eu não conheço, que eu não sei como é. Percebe isso? E aí, pessoal, para a gente concluir esse conjunto de informação e a gente fazer uma revisão desse negócio, o conhecimento passa por etapas. E etapas que geram dor e prazer, né? Então tem uma primeira etapa do processo de aprendizagem, que é a curiosidade. Eu faço trabalho de desenvolvimento humano com executivos. Então, nesse exato momento, eu estou fazendo um trabalho com uma diretora jurídica de uma empresa, não vou falar o nome aqui para preservar, mas de uma empresa de tecnologia,
americana com sede no Brasil, aonde ela começou o trabalho assim muito entusiasmada, porque ela estava querendo muito avançar nesse trabalho. Aí nós fizemos 2 reuniões de trabalho sobre o trabalho que a gente vai vir a desenvolver. Então ela estava muito curiosa com isso, né? Essa curiosidade não elimina o medo, essa curiosidade talvez traga uma coragem para você vencer o medo, ok? Aí nós tivemos 2 conversas. Aí hoje a gente tem uma terceira conversa hoje. Ontem ela me mandou uma mensagem e falou, puxa, Binato, essas 2 primeiras conversas mexeram tanto comigo que agora eu estou confusa. Então a confusão é a segunda etapa do processo de aprendizado. Então escreve aí, galera, anota essa informação. Se você está participando de um processo de aprendizado, se você está vivendo uma vida onde você deveria aprender e você não está confuso, você tem um problema. Você não está aprendendo. Ou você está defletindo esse conhecimento, ou você está repelindo esse conhecimento e não está aprofundando no nível daquilo que você não sabe que sabe, ou daquilo que você não sabe que não sabe. Porque é muito importante que você se veja numa etapa de confusão, e essa confusão gera dor. Entendeu? Esse momento que a gente está vivendo, como o Mutzberg menciona aqui, é ou muito oportuno para trabalhar essa fronteira do conhecimento que eu estou chamando de medo aqui. Então a curiosidade é o primeiro passo, o segundo passo é uma confusão que se estabelece. Então lembra, quando você tinha lá seus 18 anos, 17 para 18 anos, e que você estava aprendendo a dirigir, você estava louco para aprender a dirigir. Eu imagino, né, vi pelas minhas filhas, estavam loucas para tirar carteira, menos do que eu estava quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, para um menino de 18 anos, em 1980 e poucos, era o céu ter um carro, né, dirigir um carro. Então eu estava louco para dirigir. Aí quando eu fui aprender a dirigir mesmo lá com o instrutor da autoescola, nossa, ficou confuso o negócio. Eram 3 pedais, 2 pés, várias hastes do lado do volante, 2 mãos, 3 espelhos, né? Então gera uma confusão naquele negócio. Até que com o passar do tempo, eu vou entrando no processo de entendimento desse negócio. Entendimento, eu começo a entender aquilo ali. Vem o conhecimento racional, eu me aproprio desse conhecimento. E ele vem através do quê? Do aprendizado, através do fazer uso. De tanto que eu treino aquele negócio, eu aprendo a fazer aquilo. Até que vem um negócio chamado excelência. A maestria. Vem a excelência. A hora que eu domino aquele negócio, e de tanto que eu já dirijo, eu já sou um motorista, eu já sou um driver, uma pessoa que dirige um carro, que eu já posso almoçar no carro. Eu vejo, às vezes, no sinal de trânsito, mulheres fazendo a sobrancelha, pintando o olho, passando batom, fazendo conference call, isso tudo dirigindo. Então, galera, o processo de aprendizado tem que passar por essas etapas. Então a pessoa me procura para fazer um trabalho de autodesenvolvimento e eu quero sentir quão curiosa ela está sobre ela mesma. Aí ela fala, pode ser. Eu falo, não pode ser. Você não pode vir para um processo de desenvolvimento com esse nível de curiosidade sobre você mesmo. Será que a pessoa não tem curiosidade sobre ela? Será que ela não pergunta para ela, cara, o que eu não sei sobre a minha vida? O que eu não sei sobre a minha história? O que eu não sei que eu precisava saber? E se eu soubesse, eu me tornaria uma pessoa muito melhor sobre mim mesmo, entende? Então a curiosidade, a confusão, o entendimento e a excelência ou maestria são etapas fundamentais, pessoal. Então quando a pessoa entra no estágio de confusão, particularmente no fundo do meu íntimo, é a hora que eu mais vibro, porque eu falo, aí essa é a fronteira. A confusão é uma manifestação do medo. Nossa, eu estou confuso, eu sinto dor, e essa dor me faz querer não vir mais. Entende? Então essa conexão entre o que eu sei e o que eu não sei, inconsciente, é a conexão, é a fronteira que eu tenho que superar, que eu quero superar e que você deveria querer superar também. Eu fui convidado para dar uma aula e eu estou com medo. Ótimo. E onde está esse medo? O medo está na fronteira entre o que você sabe e o que você não sabe que você sabe, o que você não sabe que não sabe. Então vamos ultrapassar essa fronteira. E na hora que você ultrapassa essa fronteira, você expande um pouco mais a sua consciência.
E o nosso trabalho durante toda essa existência é expandir ao máximo essa consciência. Por isso que conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos, fazer atividades novas, ampliar essa vivência de mundo é o caminho para o real ciclo do conhecimento, aprendizado e sabedoria. Até que você se torna um ser, de fato, sabedor daquilo que está buscando. Muito legal essa construção, né? 4 conceitos que eu vou publicar daqui a pouco. E galera, façam uso disso. Estendam isso para os seus filhos, para as pessoas que vocês amam, porque muito diferente do que diz um certo ditado popular, a ignorância não é uma bênção. A ignorância é uma ignorância. E saber sobre coisas e saber lidar com essas coisas faz toda a diferença para aquele que deseja ser humano, que empresta para o cargo e que por ser humano acerta, por ser humano supera, por ser humano evolui. Errar é do processo, acertar é humano. Perder é do processo, ganhar é humano. E essa é uma distinção que vale a pena a gente fazer. Tá legal? Galera, muito legal a conversa. Olha como é que o tempo voou, já são 7h31, o tempo passou voando. E vamos em frente. Amanhã tem mais um tema, depois eu revelo qual é. Já está anotado, mas vou fazer um certo mistério para você estar aqui amanhã, para a gente avançar nessa nossa história. E sexta-feira é o último episódio da primeira temporada e a gente vai voltar no dia 6 de julho com a segunda temporada, ok? Boa terça-feira para todo mundo, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Valeu, pessoal, até mais, tchau!